Leitura diária da Bíblia, dia 218. Antigo Testamento, 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 23. E disse Davi: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel. Depois mandou Davi que se juntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e assinalou deles pedreiros que lavrassem pedras para edificar a casa de Deus. Assim preparou Davi muito ferro para os pregos das portas, e para as junturas, e muito metal sem peso, e madeira de cedro sem conta. Porque os sidônios e tírios haviam trazido a Davi madeira de cedro inumerável. E disse Davi: Salomão meu filho é jovem e tenro, e a casa que se há de edificar ao Senhor há de ser magnífica por excelência, para nome e honra em todas as terras. Agora, pois, eu lhe prepararei o necessário. E preparou Davi antes de sua morte em grande abundância. Chamou então Davi a Salomão seu filho, e mandou-lhe que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, em meu coração tive o edificar templo ao nome do Senhor meu Deus. Mas veio a mim palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste muito sangue, e trouxeste grandes guerras, não edificarás casa a meu nome, porque derramaste muito sangue na terra diante de mim. Eis aqui, um filho te nascerá, o qual será homem de repouso, porque eu lhe darei quietude de todos seus inimigos em derredor. Portanto seu nome será Salomão, e eu darei paz e repouso sobre Israel em seus dias. Ele edificará casa a meu nome, e ele me será a mim por filho, e eu lhe serei por pai, e afirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, filho meu, seja contigo o Senhor, e sejas próspero, e edifiques casa ao Senhor teu Deus, como ele disse de ti. E o Senhor te dê entendimento e prudência, e ele te dê mandamentos para Israel, e que tu guardes a lei do Senhor teu Deus. Então serás próspero, se cuidares de pôr por obra os estatutos e direitos que o Senhor mandou a Moisés para Israel. Esforça-te, pois, e recobra ânimo, não temas, nem desmaies. Eis aqui, eu em minha estreiteza preveni para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de milhares de talentos de prata. Não tem peso o metal nem o ferro, porque é muito. Assim aprontei madeira e pedra, ao qual tu acrescentarás. Tu tens contigo muitos oficiais, pedreiros e carpinteiros, e todo homem especialista em toda obra. Do ouro, da prata, do metal, e do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e à obra, que o Senhor será contigo. Assim mandou Davi a todos os principais de Israel que dessem ajuda a Salomão seu filho, dizendo: Não é convosco o Senhor vosso Deus, o qual vos há dado quietude de todas as partes. Porque ele entregou em minha mão os moradores da terra, e a terra ha sido sujeitada diante do Senhor, e diante de seu povo. Ponde, pois, agora vossos corações e vossos ânimos em buscar ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Deus o Senhor, para trazer a arca do pacto do Senhor, e os santos vasos de Deus, a casa edificada ao nome do Senhor. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E juntando a todos os principais de Israel, e aos sacerdotes e levitas, foram contados os levitas de 30 anos acima, e foi o número deles por suas cabeças, contados um a um, 38.000. Destes, 24.000 para dar pressa à obra da casa do Senhor, e governadores e juízes, 6.000, ademais 4.000 porteiros, e 4.000 para louvar ao Senhor, disse Davi, com os instrumentos que fiz para render louvores. E repartiu-os Davi em ordens conforme aos filhos de Levi, Gerson e Coate e Merari. Os filhos de Gerson, Ladã e Simei.
Os filhos de Ladã, 3. Jeia o primeiro, depois Zetã e Joel. Os filhos de Simei, 3. Selomote, Aziel, e Harã. Estes foram os príncipes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Zina, Jeus, e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. Jaate era o primeiro, Zina o segundo, mas Jeus e Berias não multiplicaram em filhos, por o qual foram contados por uma família. Os filhos de Coute, Arão, Izar, Hebron, e Uziel, eles 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi apartado para ser dedicado às mais santas coisas, ele e seus filhos para sempre, para que queimassem perfumes diante do Senhor, e lhe ministrassem, e bendissessem em seu nome, para sempre. E os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Filho de Gerson foi Sebuel o primeiro. E filho de Eliezer foi Reabias o primeiro. E Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias foram muitos. Filho de Izar foi Selomite o primeiro. Os filhos de Hebron, Geria o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, e Jecameão o quarto. Os filhos de Uziel, Mica o primeiro, e Ícias o segundo. Os filhos de Mirari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar sem filhos, mas teve filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote, eles 3. Estes são os filhos de Levi nas famílias de seus pais, cabeceiras de famílias em suas linhagens, contados por seus nomes, por suas cabeças, os quais faziam obra no ministério da casa do Senhor, de 20 anos acima. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel há dado repouso a seu povo Israel, e o habitar em Jerusalém para sempre. E também os levitas não levarão mais o tabernáculo, e todos seus vasos para seu ministério. Assim que, conforme as últimas palavras de Davi, foi a contagem dos filhos de Levi de 20 anos acima. E estavam sob a mão dos filhos de Arão, para ministrar na casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de toda coisa santificada, e na demais obra do ministério da casa de Deus, assim para os pães da proposição, e para a flor da farinha para o sacrifício, e para os pães sem levedura, e para as coisas postas em panelas, e para o tostado, e para toda medida e conta, e para que assistissem cada manhã todos os dias a confessar e louvar ao Senhor, e assim à tarde. E para oferecer todos os holocaustos ao Senhor os sábados, novas luas, e solenidades, por a conta e forma que tinham, continuamente diante do Senhor. E para que tivessem a guarda do tabernáculo do testemunho, e a guarda do santuário, e as ordens dos filhos de Arão seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Novo Testamento, 1 Coríntios 2, 6-16. Contudo, falamos sabedoria entre os maduros, porém uma sabedoria não deste mundo, nem dos líderes deste mundo, que perecem. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos para a nossa glória, a sabedoria que nenhum dos líderes deste mundo conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Porém, assim como está escrito, as coisas que o olho não viu, e não subiram que ao coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus as revelou para nós pelo seu Espírito. Porque o Espírito investiga todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois quem dentre os seres humanos sabe as coisas do ser humano, senão o Espírito do ser humano que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim, o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que por Deus nos são dadas, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, interpretando coisas espirituais por meios espirituais. Mas o ser humano natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não as pode entender, porque se compreendem espiritualmente. Porém, quem é espiritual compreende todas as coisas, mas não é compreendido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Salmos. Salmo 91 para 9-16. Porque tu fizeste como morada ao Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele ordenou aos anjos quanto a ti, para que guardem todos os teus caminhos. Pelas mãos te levarão, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a cobra, passarás esmagando ao filho do leão e a serpente. Por ele ter me amado tanto, eu também o livrarei, em alto retiro eu o porei, porque ele conhece o meu nome. Ele me chamará, e eu o responderei, estarei com ele na angústia, dela eu o livrarei, e o honrarei. Eu o satisfarei com uma longa vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, inspirados pela dedicação de Salomão ao construir Teu templo, enquanto refletimos sobre a importância de nossas próprias fundações na fé. Ajuda-nos, como os sábios em 1 Coríntios, a buscar Tua sabedoria e compreender os mistérios do Teu Espírito, guiando nossos pensamentos e ações de acordo com Tua vontade. Ao encontrarmos refúgio em Ti, Senhor, como nos lembra o Salmo 91, que possamos confiar em Tua proteção e livramento em nosso dia a dia. Capacita-nos a viver de maneira que Te honre, demonstrando amor e sabedoria àqueles ao nosso redor. Que nossas vidas reflitam Tua graça e verdade. Amém.